A Bíblia está repleta de histórias emocionantes e personagens cativantes. Entre esses personagens encontramos Rispa, uma mãe dedicada que enfrentou adversidades e provações. Os eventos da vida de Rispa que são mencionados na Bíblia revelam seu amor inabalável pelos filhos, mesmo após a morte deles. Fica conosco e vamos conhecer todos os detalhes da história de Rispa. Mas antes se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. Rispa era uma das concubinas de Saul, o primeiro rei de Israel. Ela deu à luz 2 filhos, Armoni e Mefibosete, filhos do rei Saul. Aqui é importante lembrarmos que não se trata de Mefibosete, filho de Jonatas, mas sim filho de Saul, que também se chamava pelo nome Mefibosete. Após a morte de Saul, Abner, o comandante do seu exército, foi questionado por Isbosete, um dos filhos de Saul e sucessor do trono, por se deitar com Rispa. E esse relacionamento causou um conflito entre Abner e Isbosete. Isbosete temia que o relacionamento de Abner com Rispa fosse uma estratégia para que Abner pudesse assumir o trono de Israel. Naquela época, era comum ver comandantes militares tramando conspirações para se tornarem reis de uma nação. Esta disputa entre Abner e Isbosete acabou beneficiando o rei Davi. Abner se sentiu insultado com a situação e decidiu apoiar Davi como rei, que já governava sobre Judá naquele momento. Como resultado, Isbosete perdeu o poder e Davi finalmente se tornou o rei de um reino unificado em Israel. Durante o reinado de Davi, houve uma terrível fome que durou 3 anos, e o rei consultou a Deus para saber o motivo daquela fome. E o Senhor respondeu que Saul e sua família eram culpados pela fome por terem matado os gibeonitas. O rei Davi, então, mandou chamar os gibeonitas. Eles não faziam parte do povo de Israel, mas eram tudo o que restava dos amorreus. E os israelitas tinham jurado que não os matariam, mas Saul havia matado muitos deles. Davi perguntou a eles o que poderia fazer para reparar o mal que Saul lhes havia feito e para que eles pudessem abençoar o povo de Israel. Os gibeonitas responderam que prata e ouro não resolveriam a questão entre eles e a família de Saul. Eles disseram que Saul planejava destruí-los para que não pudessem ter um lugar no território de Israel. Portanto, os gibeonitas pediram que Davi entregasse a eles 7 homens dos descendentes de Saul, para que os executassem no monte do Senhor em Gibeá. Davi, empenhado em acabar com a fome que assolava o povo e resolver a questão entre os gibeonitas, concordou com eles. O rei poupou a vida de Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento que Davi e Jonatas haviam feito diante do Senhor. Contudo, entregou-lhes Armoni e Mefibosete, os 2 filhos de Saul com Rispa. Davi também entregou-lhes os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, esposa de Adriel. Os homens de Gibeon os executaram no monte, diante do Senhor. Os 7 homens foram mortos ao mesmo tempo, no início da colheita da cevada. Apesar da terrível perda, Rispa não permitiu que seus filhos fossem esquecidos ou desonrados. Ela decidiu proteger e guardar os corpos deles. Então Rispa estendeu um pano de saco sobre uma rocha e ficou ali todo o período da colheita. E não deixou que as aves de rapina despedaçassem os corpos de seus filhos durante o dia, e impediu os animais selvagens de os devorarem durante a noite. Com esta atitude, Rispa estava evitando que seus filhos fossem desonrados e humilhados ao terem seus corpos consumidos por animais selvagens e aves. Essa ação desafiadora de Rispa chamou a atenção de Davi, que foi informado sobre a devoção dessa mãe. Quando Davi soube o que Rispa, concubina de Saul, havia feito, foi até o povo de Jabes-Gileade para reaver os ossos de Saul e de seu filho Jonatas. Pois quando os filisteus mataram Saul e Jonatas no monte Gilboa, o povo de Jabes-Gileade tinham roubado os corpos deles da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os haviam pendurado. Davi trouxe os ossos de Saul e de Jonatas, e também os ossos dos homens que os gibeonitas haviam executado. O rei ordenou que os ossos de Saul e de Jonatas fossem enterrados na sepultura de Quis, pai de Saul, na cidade de Zela, na terra de Benjamim. Depois disso, Deus atendeu às orações em favor do povo. A história de Rispa na Bíblia é um testemunho poderoso da força do amor materno e do desejo de proteger e honrar os filhos, mesmo após a morte.
Em meio à tragédia e à dor, ela demonstrou uma devoção extraordinária, recusando-se permitir que seus filhos fossem profanados ou esquecidos. Rispa é um exemplo inspirador de coragem, destacando o vínculo inquebrável entre mãe e filho. Sua vigilância incansável e sua disposição de enfrentar todos os desafios demonstram o poder transformador do amor. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a história de Rispa. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre a atitude dessa mãe. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima!